Todos acharam? Digam amém. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Eu disse aqui nas aulas doutrinárias passadas que o apóstolo João, quando foi solto, provavelmente sob a condição imperial de Nerva, da ilha de Patmos, ele precisou ter que lidar com várias frentes heréticas que se manifestavam dentro das igrejas da Ásia Menor e Meridional. Nós temos uma consciência bem sólida e historicamente comprovada que este texto é endereçado à igreja do Senhor Jesus, que estava na cidade de Éfeso, bem como todas as demais igrejas que faziam parte desta regional asiática. Aqui no capítulo 3, o apóstolo São João vai trazer duas temáticas importantíssimas. Ele vai falar sobre os filhos de Deus e também vai falar sobre os filhos do diabo. O que deve ser observado à guisa de introdução é que ele vai falar dos filhos de Deus e dos filhos do diabo entre os filhos de Deus, porque a epístola ela é endereçada para uma determinada igreja. Obviamente, ele vai identificar a partir de pressupostos comportamentais aqueles que estão dentro da igreja do Senhor Jesus, disfarçados de cristãos, mas que na verdade são filhos do diabo. Antes disso, nós precisamos pensar aqui no versículo 7, quando ele diz filhinhos. Essa expressão é teknia, que é uma expressão mais genérica do grego, para expressar um relacionamento de um pai que desenvolve mentoria para um filho. O termo teknia é um termo mais abrangente, mais lato. Quando essa expressão é utilizada no grego, ele está trazendo um conteúdo para toda a igreja de modo geral. Se fosse outras terminações do grego, não seria teknia a expressão, seria outra, porque diferente do hebraico, o grego tem o costume de caracterizar terminologicamente as expressões com as quais os discípulos, os apóstolos, os autores estão trabalhando. Então ele fala aqui a toda a igreja, dizendo: não vos deixei enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, eu selecionei aqui 3 conselhos que ele dá para os irmãos da igreja, e mais 3 observações que nós precisamos fazer para identificar aqueles que são perigosos na igreja. A primeira coisa que o crente precisa desenvolver na relação com as pessoas é manter e desenvolver a vigilância, depois a sobriedade e depois o discernimento. Ele diz: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Ele está dizendo que existem pessoas aqui dentro da igreja que têm essa capacidade de nos enganar
assim como pessoas dentro da igreja estavam enganando aqueles que estavam debaixo dos seus cuidados pastorais. É claro e quase que desnecessário que o engano que João está falando é o engano que ele já está trabalhando nos primeiros 2 capítulos da epístola que ele escreveu em sua primeira expedição, em sua primeira versão, na primeira epístola. Ele está trabalhando sobre a cristologia, que é uma doutrina sistemática que elabora, que fundamenta pressupostos doutrinários sobre o caráter teantrópico de Cristo. Então, existiam pessoas dentro da igreja que, por não compreenderem de forma profunda a doutrina do Senhor Jesus, pervertiam a partir do ensinamento aqueles incautos, aqueles nécios dentro da igreja, pessoas que não têm compromisso com o aprendizado e com o conhecimento. Então, 3 coisas eu tenho que ter para poder me livrar desse tipo de gente. Primeiro, eu tenho que vigiar. Eu não posso encantar os meus olhos com todas as luzes. Eu não posso deixar que os meus olhos sejam lacrimejados por qualquer tipo de luz que difere da luz proposta da palavra. Existem pessoas que se levantam entre nós, e você percebe, por exemplo, isso nas redes sociais, que encantam a igreja, mas que carregam motivações perversas dentro do coração, e que o apóstolo São João vai nos orientar e ensinar a identificá-los. Então, a primeira coisa que a igreja tem que ser é vigilante, antenada, ligada, para que ela possa observar aquilo que está sendo dito no púlpito, ligando com aquilo que está sendo escrito na palavra. É por isso que eu, quando prego a mensagem de Deus, eu sempre uso a pregação expositiva. Quando comecei a ministrar a palavra de Deus, eu tinha o costume de utilizar a pregação temática. Inclusive, um dos maiores doutores em pregação expositivas do mundo diz que cada pastor deve, uma vez a cada 10 anos, pregar uma pregação temática e, depois de fazê-lo, pedir perdão a Deus. Porque a pregação temática, o pregador tem o compromisso de expressar aquilo que ele quer dizer, não propriamente aquilo que a Bíblia está falando. Existem 3 tipos básicos de pregação na igreja: a pregação expositiva, a pregação temática e a pregação textual. São as mais conhecidas. A pregação temática é quando o pregador utiliza-se de um texto bíblico para expressar à igreja aquilo que ele quer dizer, independente de ser expressado aquilo que o texto está dizendo. Ele usa o texto para referenciar como base daquilo que ele quer dizer. Talvez não seja nem isso que ele está dizendo que o texto está falando. A pregação textual ela é mais coerente do que a pregação temática, porque o indivíduo tira uma porção da palavra de Deus e, baseado naquela porção que ele tira, ele extrai daquela porção algumas características para aplicar à igreja. No entanto, ele não consegue contextualizar aquela porção no texto, porque se ele contextualizar o texto que ele leu, a pregação não é mais textual, ela é expositiva. A pregação expositiva é a habilidade que o indivíduo que prega tem de contextualizar. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo em Uberlândia é o objetivo que o apóstolo São João tinha quando escreveu a epístola. Eu não posso dar para as Escrituras outro objetivo além do objetivo estabelecido por quem escreveu. Então quer dizer que eu estou preso a estas artimanhas intelectuais da gramática, da semântica, da sintaxe bíblica? Não. Eu posso até expressar um conceito mais moderno, eu posso me valer de métodos literalmente bem pensados e programados, eu posso me valer de recursos didáticos para poder expressar de forma aplicativa aquilo que eu quero dizer. Mas eu preciso ser honesto com o texto. Todo texto sem contexto é pretexto
para a heresia. Então, o que faz as pessoas caírem no conto do vigário doutrinário? O lubridiar de mentes, a manipulação, a capacidade que as pessoas têm de contar algo que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Então, a igreja tem que ser vigilante em primeiro lugar. Segundo, ela tem que ser sóbria. O que é uma igreja sóbria? Uma igreja sóbria é uma igreja madura, um cristão maduro, um cristão que desenvolveu a sua habilidade dentro do evangelicalismo. Ele não é mais uma semente nem uma muda, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no tempo certo dá frutos e folhagem. Então ele é alguém maduro, de nada arranca ele de dentro da igreja. Ontem eu estive aqui próximo fazendo um acerto com um indivíduo que disse que era músico de uma igreja, mas saiu por conta de uma resposta que o pastor deu a ele. Ele me explicou cautelosamente a resposta que ele ouviu e o que aconteceu, e me perguntou o que eu achava. Eu disse para ele: a sua resposta explica, mas não justifica. Você pode até ter razões explicáveis para você sair, por exemplo, da igreja queixando-se do seu pastor, da sua denominação. Agora, é preciso saber se a explicação justifica. Porque existem explicações que explicam, mas não justificam. Então eu disse para ele o seguinte: se ele está no mundo, se o Senhor Jesus voltar hoje, ou você vier a falecer e chegar diante dele, você pode até tentar, para se livrar da condenação, explicar, mas eis a pergunta: vai te justificar? Que tipo de base sólida você tem com Deus para suportar os percalços da vida espiritual, da vida cristã? Porque aqui você tem dilema o tempo todo. Aqui ou você amadurece a sua vida comportamental, relacional, doutrinária, ou você não vai ficar em lugar nenhum. Certo irmão chegou para um pastor lá no Nordeste e disse: pastor, eu estou procurando uma igreja sem defeito. O pastor disse para ele assim: então, pelo amor de Deus, não entra nela, porque senão você vai estragá-la. Às vezes a gente pensa que o problema do outro é dele, mas não é, porque nós temos uma capacidade muito grande de fazermos uma transferência de responsabilidades, de atitudes, de erros. Talvez o erro que você reporta o outro possuir seja o erro seu mesmo. Você só transfere o erro que você tem no outro. Por exemplo, um marido que é desesperadamente ciumento, uma esposa que é desesperadamente ciumenta. Eu só suspeito que o outro faça aquilo que eu tenho coragem de fazer ou que eu estou fazendo. Então, talvez o problema do seu ciúme em relação à sua mulher ou em relação ao homem é um problema seu, que você transfere a partir de uma leitura estereótipa para outrens. Vou pôr no plural aqui, com redundância, porque outrens já está dizendo que é outro. Então, vigilância sobre e discernimento. Eu me lembro que quando eu era jovem, com 50 e poucos quilos, eu fiquei 2 dias e 3 noites, já faz tempo, então não é motivo de glória nenhuma nisso, sem comer e sem beber, pedindo a Deus o dom de discernimento de espíritos. Eu preciso entender de gente para lidar com gente. 80% das crises da igreja não são crises doutrinárias. Vocês sabem que as igrejas de Colossos estavam enfrentando pressupostos vindos da filosofia grega, do helenismo, do estoicismo, porque eu, pastor Presley, como outros ensinadores aqui da igreja, ensinamos a vocês. Mas quando você abre todas as epístolas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, e aos universais, Hebreus, Tiago, Pedro, João, você vai ver que o maior problema da igreja não é doutrinário, é relacional. Gente que não entende gente entende mais de bicho
do que de gente. Pessoas são geralmente hipócritas, pessoas são geralmente falsas, pessoas são geralmente... Por exemplo, Alan Frost diz o seguinte, que eu estou falando de mim. Nós não amamos pessoas, nós amamos competências. Eu sou sabedor indubitável e peremptoriamente que existem pessoas que estão debaixo dos meus cuidados pastorais, não por causa da pessoa do Presden, mas da competência dele. Nós temos o costume de amarmos competências e não pessoas. Isso é da natureza humana. Então, eu preciso ter discernimento para entender estas coisas. Entender de pessoas, entender de liderança, entender de gente, de liderado, da estrutura relacional que se desemboca dentro de uma denominação cristã. Então, 3 conselhos, quando João fala assim, filhinhos, não vos deixeis enganar. Você me pergunta, Presley, o que eu faço, então, para mim não ser deixado enganar? Você vai ter que ter vigilância, maturidade e discernimento. Está entendendo até aqui, irmão? Diga amém. Para quê? Para você ver 3 coisas. Quantas coisas, irmãos? Vamos todo mundo, quantas coisas? Primeiro, observar o estilo de vida daquele que se propõe a ensinar um outro ensinamento. Qual é o estilo de vida que ele vive? Porque aqui diz assim, olha, aquele que prática, porque... Pastor Silvio, você vai ver uma correlação entre amor e justiça. Só que amor é abstrato. O amor é um sentimento e todo e qualquer sentimento é abstrato. Então, a abstração do meu sentimento não é capaz de denunciar a integralidade dele. Porque o que determina caracteristicamente o verdadeiro sentimento que está aqui são as obras que ele gera. Então aqui está falando de prática. Prática é atitude. Como é que essa pessoa é? Como é que ele veste? Como é que ele anda? Como é que é o acordo dele quando ele compra, quando ele vende? Como que ele se desenvolve? Dá para confiar na palavra dele. Dá para confiar na vida. Dá porque a gente quebra palavras. Eu quebro palavras. Nós quebramos. Até porque, pastor Luiz, eu sempre converso contigo sobre isso. Eu sou dono da minha palavra quando ela está dentro de mim. Mas a palavra, quando sai de mim, ela já é senhora sobre a minha vida. Então, que eu tenho que fazer? Eu vou observar a vida do indivíduo que traz uma instrução dentro da igreja. E eu já disse, alguns perguntam, às vezes eu prego fora, não gosto nem de falar porque está gravando isso aí, mas já sabe que eu sou doido também, não tem nada não. E aí chegou um irmão em mim, que tipo de Bíblia que o senhor lê? Olha, como se a minha Bíblia fosse diferente da dele. Um dia um chegou em mim e falou, quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí eu apelei, né? Eu falei assim, de joelho? Isso é a autoridade desses irmãos que estão aqui. Vocês estão ouvindo aqui, irmão? Diga amém. Não é a retórica, a oratórica, a hermenêutica, a exegese. A nossa autoridade é a nossa vida. Se eu começar a despregar tudo que eu prego com a minha vida, todo mundo vai sumir. Já é difícil vivendo e não vivendo, então. Então, João estabelece esse princípio, Luiz. Ele disse assim, observa como esse povo vive, em primeiro lugar. Segundo, observe as motivações dele. Quais são as motivações desse tipo de liderança? Quais são as motivações, por trás desse tipo de liderança? O que ele quer? O que ele, inclusive na escola bíblica dominical passada, eu ministrei ela lá em Formosa, na nossa mãe, a quem eu agradeço com muita estima e consideração, a confiança que me dão, todas as vezes que estive lá fala sobre o líder com motivação perversa.
O que vai acontecer com o líder, viu, Davi, com motivações equivocadas? Ele vai fazer grandes feitos, tantos quantos fazem aqueles que têm motivação correta, com a única diferença: quando chegar no filtro de Jesus, Jesus vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não... Pronto, é só isso a diferença dele. É assim, então João está falando assim: olha, Presley, pra você não cair nisso, você observa seu estilo de vida, observa suas motivações, e observem se ele se parece com Cristo. Rapaz, olha, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos falar no 3, assim como ele é justo? 1, 2, 3. Assim como ele é justo. Agora, quem de nós aqui no púlpito alcançaremos essa justiça? Quem? Será que é o irmão Efigênio? Quem vai alcançar a justiça dele? Será que é o Luiz, o Presley? Nunca. Nós nunca alcançaremos. Existem propostas na Bíblia que estão para além das nossas capacidades. E para dizer a verdade, eu pregando lá na igreja lá, ficou empolgadinho, que eu falei assim: aqui a salvação se desemboca em 3 processos, vocês já sabem, vocês aqui estão careca de saber, né? Eu disse aqui a justificação, a santificação e a glorificação. Aí eu terminei a pregação assim, ele ficou assim, animado. E não tinha nem caído assim em fogo na igreja. Mas é que eu cair em fogo pregando é difícil. Só a graça, Deus derramar mesmo. E eu disse, a justificação é um ato, a santificação é um processo e a glorificação é um estado. Então, se a justificação é um ato e não depende de mim, é porque Deus fez, então eu sou justificado. Diga glória a Deus. E se o processo da justificação é me levar ao estado da glorificação, esse processo se desemboca na vida a partir desse estágio chamado santificação. Então, se aqui é um ato, lá é um resultado, e aqui é um processo, então a diferença do Presley e vocês, de vocês e de mim, é em qual estágio desse processo nós estamos. Tem gente que está aqui. Tem outros que estão aqui. Tem deles que estão aqui. Então, se isso aqui é um processo para me levar até aqui, vocês estão entendendo, irmão? Diga amém. Aí fica a pergunta: em qual desses polos você mais se aproxima? É impossível. Eu sei que é impossível. É impossível é o que ele colocou. Ele disse assim: Presley, assim como é justo aquele que te chamou, seja Cristo, seja justo você também. Isso é possível? Sim ou não? Não. Eu acho que não. É impossível um homem alcançar essa justiça. Então, para que é estabelecido isso aqui na Bíblia? Para você nunca parar de tentar. É possível. O apóstolo Paulo falou assim: quem me livrar do corpo dessa morte? O bem que quero, não faço. O mal que não quero, este consigo fazer. Houve uma doutrina no século XVI, e aqui eu estou falando que eu... Vou desligar, porque às vezes o povo lá... E lançou a doutrina da santificação plena. Só que ele mesmo considerava que ele não era santo.
ele considerava que um outro homem era santo, chamava John Fletcher. Aquele que impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. Para John Wesley, John Fletcher era santo. Então, para John Wesley, John Fletcher tinha chegado a esse nível aqui. Só porque ninguém concordou com isso na história do cristianismo. Então, eu só quero que você seja cada vez mais santo, e a nossa igreja cada vez mais santa, e cada vez mais nós estejamos próximos de Deus. Amém? Então, então você está entendendo? Você observa como é que é o estilo de vida, observa como é que são as motivações, e observa se ele se parece com Cristo. Aí vem o versículo 8. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Bom, eu fiz aqui um poemazinho para mim entrar aqui em 3 pontos importantes para me livrar da influência do pecado. Presta atenção. Lembra que eu falei que a salvação, presta atenção, a salvação é um processo tríplice de justificação, santificação e glorificação. Na santificação é que eu vou lidar presencialmente com a influência do pecado. Os judeus chamam de Yetzer Hará, a inclinação que eu tenho. Eu desejo o adultério. Eu desejo o homicídio. Eu desejo mentir. Eu desejo fazer o que é errado. Entre fazer o que é certo e fazer o que é errado, eu farei o que é errado. Então, o processo soteriológico desembocado em mim a partir da santificação vai me auxiliar a lidar com o que eu desejo, para que eu possa escolher as coisas que eu preciso. Então eu coloquei aqui o poder de identificar a origem a partir das obras. Então, João está dizendo assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, a primeira coisa que ele está falando, não tem segredo. Ele falou assim, olha, Presley, é fácil você identificar a origem do indivíduo a partir das obras que ele pratica. Irmãos, é impossível de uma fonte amarga jorrar água doce. É impossível as luzes se comunicar com trevas. Luz e trevas não se comunicam. Quando uma sobrepõe sobre a outra vai embora. Então, João me ensina a observar a origem do indivíduo a partir de suas obras. Segundo lugar, o que eu escrevi? Como o diabo me domina? Fiz uma pergunta. Eu escrevi, por meio do pecado. Já que eu peco e estou debaixo do controle do diabo, sim, é a resposta. Então, como me libertar do poder do diabo? Porque, presta atenção, você que cultiva pecado. Há uma diferença muito grande, a gente não entende a Bíblia. Existem 3 palavras que são substantivas. Aí, tem gente que fala, para que o pastor fala isso? O preconceito contra o conhecimento é muito grande na igreja. A maior vítima de preconceito na igreja é o conhecimento. Só que você tem que fazer a diferenciação entre verbo e substantivo. Então, existem 3 implicações sobre pecado com relação à prática de pecado. Você tem uma expressão chamada iniquidade, que vem de iniquo, que no latim eles colocou a expressão gentílico, gentil. Qual que é a ideia de gentil? De ímpio, de gente lá de fora. Então, aquele vive debaixo do poder do pecado, da influência do pecado e da presença do pecado. Existe uma outra prática chamada de pecado. Pecado é um acidente. Tem gente que, eu estava conversando com a irmã hoje, tem gente que peca por hábito, tem gente que tem um hábito de mentir. O hábito dele é mentir.
Tem gente que tem um hábito de falar dos outros. Tem gente que o pecado para ele é tão prático e comum que para ele o pecado que ele professa não é mais pecado. Porque o pecado, quando ele é cultivado, ele cauteriza. Um dos sintomas de um pecado cultivado é que você peca e você fala, não tem nada não. E lá no inferno está cheio de gente com esse tipo de pressuposto. Tem nada não. Mas é um pecado. Qual é o pior dos pecados para Deus? A transgressão. Me explico por quê. Porque uma coisa é o gentio que está debaixo do poder do pecado. Outra coisa é você pecando acidentalmente. Outra coisa é você ser tido por Deus como transgressor. O que é um transgressor? Você sabe que adultério é pecado, você adultera, você é transgressor. Você não sabe que o adultério é pecado, você está no mundo, você é um pecador. Você não está nem aqui na igreja, nem em lugar nenhum, você vive lá fora com as regras do mundo, você é um pecador. Um iníquo, um gentílico. Agora, você está aqui dentro da igreja, você conhece a palavra, sabe o que a Bíblia diz que você é, ou eu sou, ou qualquer um de nós somos, quando celebramos e cultivamos o pecado, que nós sabemos que é pecado, diz que nós somos semelhantes a um cão, que depois de ter vomitado, come novamente o seu vômito. Então, já que eu peco, estou debaixo do controle do diabo? Sim. Quando eu transgrido, eu estou debaixo do poder do diabo. Aí, então, está perdido, pastor? Como? Não está perdido. Aí você tem que se submeter a esses 3 pontos que eu vou escrever aqui. Então, como me libertar do poder do diabo? Está aí no texto. Está aí, ó. Para isto se manifestou o Filho de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, preste atenção nisso aqui, que é Romanos. Romanos, na carta de João. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é expiatório. É um conceito que já desde as comunidades hebraicas, judaicas, dizia um conceito chamado caparote. Caparote. Lembra das 2 cabras? Lembra de Corvã? Já preguei isso aqui, não sei quantas vezes era para você saber de cor, até falando em hebraico. O que é Corvã? Corvã, o Corban, é aquele conceito de que na presença de Deus alguém tem que morrer. Todos que chegam diante de Deus, todos têm que morrer. Deus não admite que ninguém chegue diante dele sem a morte. Isso é impossível. Quando o Gadol Kohen, o sumo sacerdote, entrava diante de Deus, 2 cabras ele levava. Uma cabra morria no lugar dele, no Santo dos Santos, e a outra cabra, a Azazel, em hebraico, ela ia lá para fora do arraial, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça da cabra, e ela ia para o deserto. A tradução dessa cabra é cabra que faz desaparecer. Era Deus dizendo que o pecado na cabeça da cabra vagaria pelo deserto, ou seja, sairia o pecado por meio daquele gesto do arraial. Isso era feito uma vez por ano, porque só tinha validade de 1 ano. Só que aí veio o rabino da Galileia descendo no Jordão, aquele que desce, João olha para ele e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós que não entendia nada disso, vem irmão Oemes, vem irmão Léo, vem irmão Júlio, Paulo, e ressignificou isso aqui mais fácil, que qualquer burrinho de orelha grande, daqueles que eu via lá no Nordeste, lá no asfalto, aquele reguinho com a orelha para frente, para trás, qualquer um entende. Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos meus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que paradoxia é essa. O sacrifício fala de morte, só que Paulo diz, o sacrifício agora, ele é sacrifício vivo e santo. Todo dia você vai morrer para você, meu lindão. Todo dia você tem que morrer para você.
Você tem que morrer para os seus desejos, para as suas vontades. E outra, quando você está com a carninha meio acesa, faz um jejum. Jejum, eu tenho mania de falar não é faz um jejum. Mata essa bicha véia satânica que isso aí te leva para o inferno. Mata isso aí, faz um jejum, um negocinho, né? Começa aí, tira uma coisa, tira outra, coloca a sua carne, o seu corpo por sacrifício. E você pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Então, eu quero ficar livre do pecado, pastor, por meio do sacrifício de Cristo, em primeiro lugar. Segundo lugar, através do novo nascimento. Ele que diz aqui, ó, todo aquele que é nascido de Deus. Vamos falar todo nascido de Deus no 3? 1, 2, 3. Aí lembra que quando, aqui já é uma exposição de João, o Evangelho, em João na carta, porque o próprio João narra o diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus se desemboca em duas fases. Aquele que é nascido de Deus, ele fala primeiro, depois aquele que é nascido da água e do Espírito. Porque o bicho velho Nicodemo não entendia nada que Jesus falava, aí para dizer, nem os discípulos entendiam nada. Ninguém entendia nada do que ele falava. Aí ele disse, não, você não se descavé, você tem que nascer da água e do Espírito. E aí você pega e você vê uma figura de linguagem. Ele usa a figura de linguagem aqui de água. Aí você não tem que ser inteligente para entender isso, pelo amor de Deus, igreja. A água, por que serve a água? Bom, para hidratar. O que é hidratação? Trazer vida. Segundo lugar, para quê? Para fazer lavagem. Lavar essa água te lava, ela te limpa. Terceiro lugar, o que ela faz? Purifica. Uma vez que você foi hidratado, lavado, você está purificado. Não dá para entender isso, irmão? Diga glória a Deus. Então você tem que nascer de novo. Nascer, dá um start. Eles estão falando aí no mundo uma linguagem que é começar do zero, como é o nome? Tem uma linguagem aí técnica para dar não é stand-by não, é como é o nome daquela linguagem que eles usam? Reset. Você dá um reset. Se tu é um crente meia chulé, meia mequetrefe, meia coisa, dá um reset nesse cristianismo que tu vive, fala assim, a partir de hoje eu vou ser diferente, um homem cheio e uma mulher cheia da presença de Deus. Você pode levantar a mão, irmão? Nós estamos num culto pentecostal. Com você falando aí, de jeito, pastor Prez, é assim, desse jeito mesmo. Terceira coisa, através da palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Só eu estou dizendo, não sou. Eu só reconfigurei o pensamento. E até isso é perigoso. Porque eu não posso propor um pensamento muito distante do pensamento que João propôs. Mas eu oro a Deus e peço graça. Olha, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ou você pode dizer divina semente no 3? 1, 2, 3. Divina semente. Pastor, o que é essa semente? Olha aqui. Olha aqui essa semente linda. Ô sementona doida. Ô coisa boa. Aqui é a semente. E é engraçado que na parábola do semeador, o semeador é Jesus, a semente é a palavra, e quem semeia é o próprio Cristo. Aí eu te pergunto, tem como dar errado, irmão? Sim ou não? Irmão, a semente é a palavra, o semeador é Jesus, e quem semeia é Jesus. Tem como dar errado, sim ou não? Claro que tem, está lá na parábola. Lá tem 4 tipos de solo. 3 dos solos dão errado. Um só dá certo. Gente, essas coisas são tão claras na Bíblia. Você sabe o que isso entende? O que eu entendo? Que é preciso haver uma receptividade do solo. Que tipo de solo eu, Presley, sou? Que tipo de solo eu, Júlio, sou? Que tipo de solo eu, Maria, Pedro, João somos? O meu solo é determinado pela recepção que eu tenho com a semente. É assim mesmo.
Menino não é gente. É menino mesmo. Olha aqui para mim, irmão. Você está ouvindo? Diga amém. Então, a recepção que você tem com a SEMPS. Gente, é tão prática a parábola do semeador. Eu já preguei ela aqui 2 vezes. E tem lá no YouTube para tu ver. De cor, decora aquele trem lá. É fácil. O tratamento que você dá, a semente que cai no seu coração, determina o tipo de solo que você... A parábola do semeador não serve para mostrar o tipo de semente. Semente já é boa, é a palavra. Nem o tipo do semeador. O semeador já é extraordinário, é Jesus. Mas para revelar o tipo de solo que você é, escutando a palavra de Deus. Lá tem um solo que cai na pedra. Está falando de quê? De um crente que é superficial. Tem um solo que cai entre os espinhos e é sufocado. Está falando de um crente que é secularizado, secundarizado, subjetivado. Que secundariza Deus, põe Deus para frente. Primeiro, ele é camuflado, tantos desejos, tantos espinhos, tantas coisas dessa. E os espinhos sufocaram. As coisas de lá sufocam ele. Terceiro, o outro crente que ele não é nada. E a hora que a palavra cai nele, ele é uma mesa de ping-pong, ele é um indiferente. Então você tem um indiferente que ela cai nele, deixa eu completar para você não usar falar que eu estou falando besteira. Ela cai nele, né, nele, e já vai para a beira do caminho. Aí vem um passarinho como a semente. Então, você tem 3 tipos de crente lá: o indiferente, o secundário e o superficial. Aí você tem um 4º crente, aquele que fica gordando, o bicho é igual eu, sento, deixa só o sento, deixa. Rapaz, hoje eu estou prático, hein? Meu Deus, não é possível que não estão entendendo. Então, 3 coisas para você se livrar desse pecado desgraçado, xinguei, que está te matando: sacrifício de Cristo, novo nascimento e palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, como não deve ser o nosso amor? Aí é engraçado que ele faz uma ligação com amor, né? Aqui eu até nossa. Eu escrevi aqui para não esquecer. O amor e a justiça como forte expressão da minha filiação. Então, o amor que eu sinto, vou trabalhar nisso melhor semana que vem. O amor que eu sinto é a justiça, porque amor é abstrato, justiça é obra. Amor é abstrato, justiça, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se lá não tivesse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se não tivesse aquele ponto e vírgula, que deu, vírgula, então o amor de Deus não seria comprovável a partir de atitudes. O que determina o amor do Júlio pela esposa não é palavra. Eu mesmo, eu não sei nem que dia que minha mulher falou para mim que me ama. Não lembro. Não, eu não lembro. Você fica também toda hora na sua mulher? Eu te amo, te amo. E esse povo que fica mais falando é o que menos ama. É a encarnação do amor de Deus. Por quê? Porque a forma de Deus mostrar que Ele me ama é através do sacrifício de Cristo, da entrega de Cristo. Então, a minha mulher não precisa dizer para mim que me ama todo dia, mas eu preciso identificar, Adley, esse amor nela a partir de atitudes. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Então, eu não tenho necessidade que ela me diga o que eu preciso ouvir, se eu estou vendo o que eu preciso ver. Meu Deus. Ainda bem que está gravando. Para mim. Está gravando aí, é assim. Esse povo está visitando aí, pensa, meu Deus, esse homem é doido, Vanessa. Então, aí ele vai falar: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do capeta. Todo aquele que não pratica justiça, aí eu coloquei aqui, obras físico percebível. Não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, abstrato, não percebível. Então você tem 2 coisas importantes para Deus: a intencionalidade e a ação. A ação e a intenção. Então a ação aqui é expressa através de justiça. Não tem segredo, não. Quem é que é filho do diabo na igreja? Quem não pratica justiça.
Depois ele vai dar nome aos bois. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso aqui. E a gente vai trabalhar semana que vem. Mas assim, só para ler esse pensamento, eu volto no amor na semana que vem. Olha aqui, ó, vamos aqui, ó. É o versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros. Vamos falar nos amemos uns aos outros no 3? 1, 2, 3. Agora pensa aqui, Djalma, nessa palavra amemo-nos uns aos outros. Se nós formos resgatar o conceito terminológico grego, a expressão é HPO. E a base do amor ágape é sacrificial. Então, a ideia é o seguinte: quanto mais males você me causa, mais amor eu te devolvo. Então, por exemplo, se aqui na igreja estão te maltratando muito, é uma oportunidade que o Senhor Deus está dando para você, para que esse verdadeiro e sacrificial amor se desenvolva no seu coração. Porque as capacidades desse amor são: tudo suporta, tudo espera, tudo crê e tudo sofre. É tão interessante a Bíblia, né? Então, não segundo Caim. Vamos falar isso no 3? Não segundo Caim. 1, 2, 3. Não segundo Caim. Bom, aí ele pegou aqui, ó, uma figura de linguagem que não é uma figura de linguagem. Ele pegou um fato histórico do Gênesis, capítulo 4, para expressar como deve ser o amor. Então, para dizer como deve ser o amor do Presley pelo Oems, ele diz primeiro como não deve ser o amor do Presley pelo Oems. Em primeiro lugar, o amor não pode ser hipócrita. Porque o amor de Caim era um amor hipócrita. Você entende isso, irmão? Diga amém. Então, não pode ser um amor hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a habilidade que o indivíduo tem a partir do estereótipo de expressar com palavras coisas que são contrárias àquilo que ele está sentindo. Por isso que John Bunyan, do século XVI, disse assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É perigoso demais o culto se tornar um espetáculo de hipocrisia. Principalmente quando você vai cantar alguma coisa para Deus que você não sente aquilo. E você pode cantar, por exemplo, em espírito e em verdade? Pode. Desde que você fala assim: Deus, eu estou cantando isso aqui, mas eu não estou nem em espírito e nem em vontade de matar um. Vontade de matar aquele fulano. Eu vou cantar aqui para tu ver se faz uma obra do meu coração. Aí tu canta, dá certo. Agora, se tu for falso, hipócrita, bandido, safadinho, e tanta coisa, aí vem cá passar atestado de espiritual, aí é perigoso, aí é Cainzão na tua vida. Segunda coisa, como é que não pode ser o amor? Não pode ser invejoso. Caim matou Abel porque ele tinha inveja. É a expressão, eu falo invidere, né? Mas é invidere. É que eu não sei foneticamente as expressões latinas, mas é invidere. Então, o que é invidere? Eu falo aí invidere. Tem até vídeo meu Deus, falando em invidere. Mas eu também não sou do lado de Roma, eu sou do lado do Goiás, do meio do mato. Então, o que é inveja? É o desejo de ser ou de ter em relação a outro. E outra coisa, irmão, a inveja é um dos tipos de pecado que nem o diabo suporta. Porque se tem algo que o demônio tem, o próprio Cristo diz: como, pois, prevalecerá Satanás se o reino estiver dividido? Então, esse tipo de pecado no ambiente deles lá já não é tolerável. Inclusive, em Hesídio, acho que Heródoto, diz que no inferno de Dante, nem os invejosos têm os olhos costurados, que nem no inferno o diabo que é o invejoso. Diz que o ápice do invejoso é ver alguém que se libertou da inveja. Salomão diz assim: o ódio é cruel e destruidor, a inveja é pior ainda. Você consegue enxergar um pecado que é pior do que o ódio, que já é cruel e destruidor? A inveja. Então, como que não pode ser o amor, não pode ser hipócrita, não pode ser invejoso, e não pode ser manipulador e malicioso? Lá no capítulo 4 e no versículo 8, o bichinho velho, o Caim endemoniado, abraçou o irmão, rapaz, e disse: ô maninho, vamos ali para o campo, olha,
Sangue de Jesus de Caim de dentro da igreja. Senhor, repreenda todos os Caíns no plural, em nome de Jesus, da nossa vida, da sua vida, dessa igreja. Diga glória a Deus.